eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim o teu querer. Eu creio que nós dizemos a Ele também nesta noite, amém? Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, passo a palavra ao pastor. O irmão pode sentar, por favor. Primeira vez assim, fica no perninha de agora. Das paz. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. Da glória do nome dele. Amém. Por ele e para ele. Amém? Amém. Nós são bem-vindos. Hoje é quinta de bênção. Hoje é quinta de milagre. Eu creio. De libertação. Amém. Só que você tem que mostrar que você quer ser abençoado. Tem luta que nós não vamos contra sozinhos, mas precisamos da ajuda de alguém, amém? Amém. No começo da igreja, os irmãos doíam o dedão do pé de oração, né? Hoje às vezes está com a corda no pescoço, mas não pede. Um problema na família, no casamento, na saúde, problema financeiro. Aí fica lá lutando sozinho. Mas a igreja quer lutar com você, amém? Amém. Só você se expor um pouquinho. Deus, ele fala, mas também através de sonhos, tá? Tem algumas pessoas na igreja que têm tido uns sonhos cabulosos. Deus está chamando a atenção nossa para alguma coisa. A gente tem que ficar atento, amém? Eu tive um sonho ontem de madrugada, ou antes de ontem, não lembro. Chegava no portão da casa, não era aquela casa, era outra, e tinha uns vizinhos matando uma cobra de cor azul, meio violeta. E eu olhando os vizinhos descendo o pau naquela cobra lá no meio da rua, né? Quando eu olhei no chão, umas 3, 4 cobras assim no portão, em volta. Só que estavam quietinhos, né? E eu tenho um ácido aqui que você nem imagina, sabe? Eu vejo a cobra já ficasse um pau já para fazer a massagem dela, né? E eu saí pulando meio aquelas cobras, eu voltei correndo para dentro de casa e gritei meu filho. Eu falei, ele, oi pai, fica lá pro banheiro por dentro. Falei, meu filho, ó, toma cuidado, que no portão tem umas cobras lá, tá? Então tá bom, pai. Aí eu contei. Aí eu orei, repreendi o sono, chamei meu filho para poder conversar. Falei, olha, no sonho, o pai sonhou assim, assim, mas eu alertava você das cobras, então eu creio que talvez é para você ficar atento com algumas coisas, amém? E estou andando de lá para cá todos os dias por causa desse tipo de sonho, mano. Deus fala conosco. Por que aconteceu? Deus já está falando com você há muito tempo que ia acontecer. Então se posiciona, ora, repreende e cancela no nome de Jesus. Amém? Amém? Nem todo sonho é de Deus, mas Deus fala também através de sonhos. Certo, amém? Amém. Eu queria convidar você a ficar em pé para nós lermos Tito, capítulo 3. Hoje é a última carta, o último capítulo da carta de Tito, um jovem pastor dos tempos de Paulo. Esses jovens pastores tinham muito problema na igreja. Não sei se eles eram muito jovens, mas tinha muito falso mestre dentro da igreja. Paulo ensinava certo, quando Paulo ia embora, os falsos mestres vinham para ensinar coisa errada dentro da igreja. E o erro ele é muito parecido com o certo. O cara pega um versículo da palavra de Deus e mistura com um trem doido lá, heresia, e fica bem parecido. Essa água aqui está limpa, certo? Bota uma gotinha de errado aqui dentro. Você bebe? Bebe, Tiago? Não? Mike, você bebe? Não? André, você bebe? Não? Eu também não, porque contaminou a água. Mas aparentemente é água. Tá tudo. Aqui não tem, tá, gente? É água. Então, os falsos mestres, eles pegavam e colocavam uma mentira dentro da verdade, que é a palavra de Deus. As seitas existem por causa disso. Porque eles têm uma habilidade muito grande de misturar o que é mentiroso com a verdade. Amém? Então hoje é o último capítulo de Tito 3, a partir do versículo 1. Paulo diz assim para Tito: lembra-lhes que se sujeite aos que governam, as autoridades sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos,
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei de Moisés, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de ademoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, por si mesmo está condenada. Quando te vier Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, ou intérprete da lei, ou doutor da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos de nossa igreja, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutuosos e infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos nós. Amém. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, eu queria que você orasse com fé agora. Se você estiver sentindo dor, eu creio que Jesus vai tocar em você agora, nesse instante. Se tem um parente seu que está em casa, está passando mal, pensa nele agora. Deus vai visitar ele lá no nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, no nome santo de Jesus, oramos agora nesse instante, colocando diante as nossas vidas. Se tem alguém enfermo aqui nesse culto, Pai, sentindo dores, que seja curado agora pelo poderoso nome de Jesus. Se tem alguém em casa, Pai, dos nossos, passando mal, que visita lá, Senhor, e cura pelo poderoso nome de Jesus. Repreenda toda enfermidade, doença, em nome de Jesus, que venha cair tudo por terra, sair de nós e dos nossos, em nome de Jesus. Deus, eu quero repreender desse ambiente todo o espírito do inferno, em o nome de Jesus, que caia por terra tudo aquilo que atrapalha a tua vida, pelo poderoso nome de Jesus. Agora, sai, em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus, eu declaro o sangue do Cordeiro nesse lugar. Toda perturbação vai embora, ansiedade, inquietação, angústia, desapareça em nome de Jesus. Declaro o poder de Deus nesse lugar, que traga paz na tua mente, no teu coração, que o Espírito de Deus possa se revelar e falar ao teu coração, no nome de Jesus. E tudo que é contrário, que tem essa angústia do inferno, sai da tua vida agora no nome de Jesus. Em nome de Cristo, essa ira, esse nervosismo, desaparece em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus na tua vida, nesse lugar. Declaro que Deus vai fazer algo grande na tua vida, nesse ambiente. Declaro cadeias caindo por terra, no nome de Jesus. Tudo aquilo que opera contra a tua vida, tem mexido na tua vida financeira, no teu casamento, ser repreendido, sai em nome de Jesus. Deus, revela a tua palavra, aplica ela a cada vida que está aqui, Pai. Somos a tua igreja, fala conosco, seja conosco, e tudo que o Senhor fizer, Senhor, seja para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Mas você pode sentar, por gentileza. Sujeição, a Bíblia diz, aqui no versículo 1, para você ser sujeito a quem? Autoridades. Mas até quando? Que eu e você devemos obedecer. Não sei a palavra. Até quando, né? Vamos descobrir hoje. Então, no versículo 1, Paulo diz assim, lembra os cristãos de Creta que se sujeitasse aos que governam e às autoridades, e que fossem obedientes, prontos para toda boa obra. Querido, a Bíblia ensina você a obedecer às leis do seu país, aos policiais, aos juízes, aos professores, padres, pastores, que são autoridades. Paulo deixa isso bem claro. Então, uma pessoa que não quer se submeter a um governo onde ele mora, é porque ele é uma pessoa, de acordo com a Bíblia, rebelde. Lá Romanos capítulo 13, versículo do 1 ao 5, fala também esse mesmo assunto. Sujeite-se às autoridades constituídas. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados, juízes, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amém? Tudo bem? Amém. Toda autoridade é constituída por Deus, nesse sentido, com a permissão de Deus. Pilatos, julgando Jesus, falou: olha, fala comigo, eu tenho autoridade para te livrar da forca. Vocês lembram disso? Jesus disse o quê? Não terias autoridade nenhuma sobre mim se do alto não te fosse dado. Vocês lembram disso? Pastor, e o Lula? Está lá com a permissão de Deus, amado. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Amém? 1 Pedro 2,13 também fala das autoridades que nós devemos ser submissos. 1 Pedro 2,13 diz assim a palavra do Senhor Deus: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. 14. Quer as autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Você já viu uma pessoa boa que fez o bem, apanhando, seja da polícia, lá no tribunal, o juiz fala assim: 50 anos de cadeia para você, porque você é bom demais? Você já viu? O cara é um excelente marido, é um bom pai, é uma pessoa que não me deu problema com a sociedade, um exemplo de cidadão. Você já viu isso? 30 anos de cadeia para você. Você é bonzinho demais, né? Então, só tem lei, justiça para aqueles que fazem a coisa errada, amado. Então, o cristão não pode fazer coisa errada. O cristão não pode traficar, não pode roubar, não pode fazer negócio, não pode comprar e não pagar, não pode falar mal da vida dos outros, não pode se meter na vida dos outros. O cristão tem que andar na linha, amém? Nós éramos tranqueira lá atrás, mas hoje nós somos de Deus em Cristo Jesus. Pastor, eu tenho conta, todo mundo, quase todo mundo tem. Você vai trabalhar, vai pagar e Deus vai te abençoar. Mas você não pode fazer nada errado, amado. Uns querem entrar nas pirâmides aí, sabe? Compra um trem, um indica outro, e tudo é pirâmide. Tudo é palhaçada. Vai dar prejuízo para alguma pessoa. Então a gente tem que ficar atento. Uns ainda perguntam: pastor, por que você acha isso aqui? Sai fora que você pode capeta, isso é pirâmide, né? Outros entram, que levam os parentes tudo, depois o parente quer descer o pau dele, e faz o bem mesmo, tem que descer o cacete mesmo. Porque o parente que a gente bota no rabo de foguete, né? E, gente, tem um tempo aí, tem um trem lá no hotel do ar. O David sabe, deve mexer com isso. Isso, o David foi chefe desse trem, tá? Brincadeira, tá? Gente, tem pastor que quebrou a igreja com esse trem, vendeu para os irmãos, foi fiel nos irmãos, não, que você, não sei o que fazer lá, que ganhava um dinheirão doido, ia dobrando o dinheiro. Uma vez foi um cara que tinha uma empresa aqui, que mexeu com um serviço de computador, foi lá na minha empresa. O cara, eu vim chamar você para entrar no negócio aqui, cara, de arrebentar. Eu falei: como é que é esse negócio? Aí falou que o Roberto lá da Rodoário tinha entrado e tinha ganhado 1 milhão. O Roberto é o Roberto, né? Aí, vamos, cara, vamos começar comigo. Eu falei: vou nada. Mas por quê? Porque se o Roberto perder 1 milhão, ele continua rico. Se eu perder 1.000 aqui, eu vou enrolar, não tenho dinheiro para pagar o empregado no final do mês. Vou entrar nesse trem, não. Você é muito desconfiado, cara, né? Aí entrou, chamou os parentes, amigos, quebrou, vendeu a empresa e teve que sumir, senão eu podia dar um cartucho de 12 dele. Então, mas não faz isso não, se você tem dúvida, não entra, pelo amor de Deus, amém? 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz assim: antes de tudo, antes de qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que orar pelo Lula. Rapaz, hoje foi difícil preparar essa palavra, você nem imagina, tá? Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens,
Olha só o 2, a bagaceira. Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém. Eu preparando lá, aí vi assim, você jurou pelo Lula hoje? Eu falei, não, Senhor. Aí fui orar, né, para descarregar consciência. Senhor, eu quero abençoar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abençoa a vida dele. Não deixe de fazer presepada para trazer problema para nós, em nome de Jesus, amém. Veja, para mim não é fácil. Eu chorei pela Dilma, oro pelo Lula, mas para mim não é fácil, porque eu nunca voto nesse povo, nunca voto na esquerda, nunca votei no Lula e nunca vou votar no nome do Senhor Jesus. Respeito quem vota, é a decisão da pessoa, mas eu acho que a pessoa que vota em algumas pessoas devia conhecer o partido, ideologia do partido. Tem uns partidos, amado, que só falam em quê? Aborto, legalização de droga, casamento, pode ser de qualquer pessoa que queira casar, não é mais o casamento tipo da Bíblia, né? Destruição de família. Tinha uma pessoa de um desses partidos que queria fazer uma lei para uma criança de 12 anos que quisesse mudar o sexo, podia, sem o pai e a mãe, ia no lugar aí na Defensoria Pública e falar, eu quero mudar de sexo. Aí o SUS ia pagar tudo. Deu um horror uns 10 anos atrás, graças a Deus não passou esse trem. Então eu digo assim, que uma pessoa que vota devia conhecer. O meu partido defende o quê? Defende a família, defende o não aborto, defende proibir a maconha, a cocaína. Que quem cometeu crime que pague lá. O que o meu partido devia pensar, amém? Que bota toda a nação no rabo do foguete, todo tamanho. Então assim, eu não critico quem colocou o Lula lá em cima, mas eu não voto nele, nunca. E quando eu for preto e beiçudo, eu não voto nele, só se ficar do olho azul. Aí eu posso até pensar em mudar, né? Mas se não mudar, se eu não fazer esse negócio, eu não voto. Mas eu preciso respeitar quem vota. É o meu irmão em Cristo, e lá no céu não tem espaço no campo para ele e para mim. Nós vamos ficar juntos lá. Amém? Amém. Pastor, e se entre ele e Deus, irmão? Não entre eu e ele. Amém? Você está aqui? Amém. Então tá bom, mas quando você for votar, vê primeiro o que seu partido defende, irmão. Eu não voto em quem mata criança no ventre. Meu corpo, minhas regras, come farinha pelo nariz para me ver então, arroz e feijão, já que é o corpo e as regras, né? Amado, quem acha que não dá conta de cuidar de uma criança, não devia nem namorar. Tem gente dentro da igreja amaldiçoada que não prospera, sabe? Porque fez aborto e nunca confessou diante de Deus. Você acha que o sangue dessa criança não está diante de Deus? Tá, é um assassinato, amado. Matou uma criança, matou os filhos dessa criança, matou uma geração. Tem que ter arrependimento do coração. Uma pessoa me procurou, pastor, eu cometi um aborto. E o que eu faço? Você precisa arrepender com dor no coração. Você matou uma pessoa. E a pessoa se arrependeu de fato, amado. Agora a gente diz assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu cometi o pecado, matei. Gente, fala igual se tivesse matado um mosquito. Não tem perdão para uma pessoa dessa enquanto não buscar a Deus, amado. Amém? Então não vou defender nunca um trem desse. Casamento, para mim, continua sendo o da Bíblia, homem e mulher, amém? Maria e José, amém? Miguel e Isabel, amém? Ou seja, Sejão e Isabel, amém? Ele fez uma cara ali, diz tudo bem. Calma, você respira. Gente, a diaconisa Isabel ficou 31 dias cuidando da filha em Porto Velho, né? A luta, gente de todo tamanho, sabe? Mas quando ela chegou na porta, que o Sérgio viu ela, começou a babar e ela meus beijos, e ela, amor, você está me assustando. Ele não conseguia falar, sabe? De tanta emoção, sabe? Menino do céu, 31 dias para mandar para tu, mas dá saudade? Não dá, Sérgio? Quando a patroa está aí, as mãos, né? Dá valor para sua mulher, pai, porque aquela época que fica longe, ela dá uma saudade. Assim, até 3 dias não sinto saudade nem de mulher, nem de filho, mas passou de 3 dias, começa a ficar ruim o negócio, sabe? Nossa, eu ficar então. Pastor, mas quando que a lei dos homens, quando? Já que Paulo mandou eu obedecer, quando que eu não devo obedecer? Alguém sabe aqui, Mário? Alguém sabe? Quando as leis da terra não ferem as leis do céu. Opa, glória a Deus. Quando a lei a partir que a lei da terra começar a ferir a lei do céu, a lei de Deus, você tem que dizer não, eu não vou obedecer.
Por que você acha que milhares de cristãos morreram no século I e II? Queimados comigo por leão, porque eles não quiseram se ajoelhar diante de César. César é o meu Deus, não, Jesus é o meu Deus, amém? No sepulcro de Jesus tinha um selo do Império Romano. Ninguém podia nem encostar naquele sepulcro. Ninguém. Deixaram guardas muito fortes lá do lado. E o que? Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, aquela porta foi parar no quinto dos infernos. Gente, Deus não acharam ela ainda. E os soldados caíram tudo duro, né? Jesus não respeitou o Império Romano quando ressuscitou. Amém? Atos capítulo 5, versículo 29. Os apóstolos são presos, levam um povo e falam assim: vocês não podem falar mais o nome de Jesus, entendeu? E Pedro, cheio do Espírito Santo, falou o quê? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia! As autoridades da época falaram: você não fala mais o nome de Jesus, não. Pedro falou: olha, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Então tem um ponto que chega na nossa vida que, se necessário for, devemos desobedecer ao governo, principalmente quando é um governo satânico, que te proíbe de falar de Jesus, de crer em Jesus, né? E aí você tem que se posicionar. Mas até lá, Paulo nos ensina a sermos obedientes. Mas eu nunca tive problema, nem quando eu era bandido eu tinha problema com justiça, porque era um bandido legal, né? É sério, né? Cara, desce do carro e desce na parede, né? O cara vem lá e pega na gente tudo aqui, né? Balando, né? Gente, ser policial, gente, os caras deviam ganhar uns 20 mil reais por mês, ficar pegando entre os outros, que é ridículo, né? E pega com vontade mesmo. Aí, baguejava tudo lá, não tinha nada, né? Qual é o seu nome? Fábio. Qual é o nome do seu mãe? Albertina. Do seu pai? Jesus. Onde é que você nasceu? Né? Tá lá. Ah, então tá bom, pode ir embora. Vai embora. Agora então os trouxas, né? Não vou falar não. Pá, cara, né? Nunca levei um tapa de ninguém, bicho, né? Na rua sim, briga, mas de polícia não. Sempre trataram com respeito. Pastor, e se tiver uma autoridade doida aí, que me envergonhar, tripudiar em mim, você pega aquele nomezinho que está aqui, Filomeno, positivo. E no outro dia você vai na defensoria, na promotoria, na corregedoria, na ira que for, você vai lá e lá você resolve. Amém? Amém, querido? Mas a autoridade se trata com respeito. Cara, desce do carro. Você desce. Ainda você fala assim: olha, eu vou tirar o cinto. Tá bom? Que tem os policiais novos, eles ficam nervosos na hora ali, eles pegam a bala no cara, porque esse cara vai puxar uma arma, né? Já aconteceu muito isso. Então fazer: olha, eu estou tirando o cinto, tá? Bandido então nem se fala. Ele chega nervoso, né, com a arma, e o cara vai tirar o cinto, aí você mete bala, pensa, né? Olha, seja policial ou bandido no assalto, eu vou tirar o cinto, tá bom? Pensa a mão, tá bom? Tá bom? Vai lá, tira o cinto. Eu estou abrindo a porta, estou descendo, né? Vai lá, gente. Amém? Tem uns caras que são doidos. Eu me livre, eu nunca tive problema. Trato todo mundo com o mesmo, né? E tem que é doido, né? Ninguém vai bater na cara, pois eu vou ser o primeiro, e pá, o cara sai rodando, né? Cara que mamãe beijou, não, gente. Amém? O cristão deve estar pronto para toda boa obra, e com isso o nome de Jesus é glorificado. E aí a pessoa vai cair na graça do povo e terá louvor das autoridades. Atos 2, versículo 47 diz que os homens de Deus da época, os apóstolos, eles eram tão de Deus que eles caíram na graça do povo. O povo vinha para a igreja porque aqueles homens tinham graça, só louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava ao Senhor, à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Amém? Amém. Tudo bem, irmão? Romanos 13:3, que eu já li, diz que se você fizer o bem, você vai ter louvor das autoridades. Então, se você for uma pessoa que anda na linha, é uma pessoa reta, você vai ter louvor. Aquele cidadão, aquela cidadã nunca deu trabalho para a justiça, é uma pessoa de exemplo, certo? Também? Quando tiver um julgamento na cidade, vão chamar você para fazer parte. Eu nunca fiz parte e nem quero fazer, sabe? Eu me acho muito pequeno para julgar uma pessoa lá, né? E talvez condenar aquela pessoa junto com o meu voto ali. Então eu prefiro não estar fazendo isso. Mas se a pessoa é uma pessoa que tem nome, não tem problema com autoridade, ele vai ser chamado lá para poder participar do julgamento público. No versículo 2, Paulo diz assim: coisas que os cristãos não deviam fazer. Os cristãos de Creta, lá da igreja de Tito.
Primeiro, não difamar. O que é difamar, amado? Vocês sabem? Falar mal das pessoas, isso é difamação, isso é infamar. Falar mal de alguém, falar mal do presidente, do governador, do prefeito, né? Do padre, do pastor, do açougueiro, do vizinho, do parente. Pode só, olha, não difame ninguém. Gente, a má fama é algo que só sai da boca de pessoas ruins de coração. Uma pessoa boa e reta, ou ele vai achar alguma coisa boa para falar, ou ele não vai falar nada. Toda pessoa que fala mal de alguém para você, fala mal de você para outros. Sabia? Rapaz, José, aquele modelo não faz nada. José, mas você fica quieto, tá? Segredo, tá? Quando eu saio daqui, eu encontro quem? Hein? A pastora Cida, né? Pastora Cida, José não vai. Pensa, né? Por quê? Falei mal do Rodrigo para ela. E agora estou falando mal dela para a pastora. Amado, só tem o difamador que tem quem escuta ele. Sabia? Que muitas vezes você perde dentro da sua casa, no portão da sua casa, na mesa da sua casa, porque você fala mal de pessoas. E por mais que eu pregue isso, que as pessoas não mudam. É que a gente dando muito ponta de faca faz 1, 2, 3, 5, 10, e a gente faz, mas por que será? Eu não entendo. Porque não tem capacidade de escutar a palavra de Deus, amado. Eu tenho falado isso aqui, tem pessoas que se ofendem comigo que você nem imagina. Porque pensa que eu estou ofendendo, a gente não se ofende de ninguém. Se caso a palavra chegar, se caso a carapuça chegar até você, você deixa ela. E diz, eu preciso mudar e vou mudar no nome de Jesus. Amém? Aí a pessoa diz, do pastor tem que acarregar dele, quem faz a presepada é ele, não é o pastor. Então, não difama. Paulo está falando, não sejam altercadores. O que é isso? Altercador, não é alternador, tá, gente? É altercador. O altercador gosta de discutir. Parece a sua mulher, né? Olha para ela aí, se ela estiver aí. O altercador gosta. Ele fazia doido, se olhar, eu vou levar o bucho aqui. Olha aí, você viu o pau que você vai ficar, né? Não olha não. Olha seu João aí, olha aí, Samuel. Lucas, olha aí. Altercador, ele gosta de discutir. Ele gosta de brigar. Ele gosta de criar. Mas eu estou falando de alguém aqui. Deus está me dando aqui uma revelação. Gosta de criar conflito. Gosta de discórdia. E gosta de disputa também. Esse é o altercador. Então Paulo diz, não sejam difamadores nem altercadores, mas sejam cordatos. O que é cordato? Alguém sabe? Não é uma corda amarrada num rato, tá, gente? Cordato é uma pessoa sensata, prudente, pacata, uma pessoa simples, age com bom senso, moderação e calma. Parece o seu marido, parece, irmã? Olha só. Sensato, prudente, pacato, age com bom senso, moderação e calma. Olha só. Diz também para ser cortês, tratar todo mundo com cortesia. O que é ser cortês, pastor? Gentil, educado, polido, atencioso, civilizado e respeitoso. Parece os nossos filhos, né? Vocês veem que pensam? Aleluia. Paulo diz para o povo ser assim. A razão pela qual somos convocados a evitar falar mal e não sermos encrenqueiros é porque somos criação de Deus, filhos de Deus, filhos do amor de Deus e também de sua generosidade. E se nós não conseguimos demonstrar isso para as pessoas, nós vamos estar em falta como cristãos e filhos de Deus. Nós temos um Deus que é amoroso, amém? Um Deus que é muito bom. E se nós não conseguimos viver nesse nível com as pessoas, nós vamos estar negando a esse Deus, falhando com esse Deus. Versículo 3 diz assim: Paulo diz que nós éramos assim nós éramos antes, como nécios. O que é nécio? Ignorante, estúpido, inepto, uma pessoa sem saber. Éramos desobedientes. Éramos desgarrados. O que é isso, pastor? Desgarrados, desviados da fé, longe de Deus. Éramos escravos de paixões e prazeres.
Que nós, antes de Cristo, estávamos presos às paixões e os prazeres. Qualquer coisa que nos desse prazer, nós estávamos lá fazendo. Era sexo, era bebida, era droga, era farra, era festa, era o que desse prazer para nós, nós estávamos lá antes de Jesus. O nosso prazer agora é servir a Deus, amém? Amém. Oséias 4:11 diz que sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A sensualidade, o vinho e o mosto, que é o vinho com fermento, com álcool, tiram o entendimento da pessoa. Tiago 4:1 diz que de onde que vêm as guerras? Vem dos prazeres que militam na nossa carne. Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde são os prazeres que militam na vossa carne? Por prazer o homem faz qualquer coisa lá, e a mulher também. E Paulo também diz que vivimos na malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse aqui é o relato nosso antes de Cristo, amado. Éramos pessoas desobedientes, nécias, desgarradas e escravos dos prazeres e das paixões. Vivíamos na malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Eram nós, eu e você, antes de Jesus. Agora nós estamos em Cristo, precisamos ser pessoas diferentes, amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é isso? Que diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Essas coisas são velhas na nossa vida. Eis que tudo se fez novo, amém? Mas tem cristão que nada se fez novo na vida dele. Do jeito que ele era no mundão, no piseiro, lá na vida torta, ele ainda é dentro da igreja, em Cristo, dentro da casa dele. Muitos cristãos vão para ele que não se convertem porque ele não é exemplo, amado. Ele é um mau exemplo, na verdade. 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11, fala de como que as pessoas que estavam na igreja de Corinto eram antes de vir para Cristo. 6:9. Ou não sabeis, olha só a classe de gente que não vai entrar no céu. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. Pastor, eu tenho uma santinha na casa, você vai para o inferno com ela. Isso é idolatria. Nem adúlteros, pessoa que trai o esposo, a esposa, que vai lá para ver a tal da pornografia lá e fica traindo o marido, ou a esposa vendo aquele trem lá, aqui na mente. Nem adultos, nem efeminados. O que é efeminado? Hoje é um homem afetivo. Diz que não vai entrar no céu também. Nem sodomitas. O que é isso aqui? Prática de sexo com homem ou com homem com mulher. Aquela prática que acaba com mal e leva para o infernal também. Daqui eu não vou falar aqui não. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Só gosto de tomar uma latinha, vai para o inferno. Nem maldizentes, o difamador, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Aí Paulo diz para nós: tais fosse alguns de vós. Os que estavam dentro da igreja, vocês eram, olha só, tais fosse alguns de vós. Mas vós nos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você e eu éramos tranqueira antes de virmos para Jesus. Pastor, eu não fumava nem bebia, mas mentia virando a caipora. Pastor, eu não mentia, mas era invejoso e invejosa. Pastor, eu não era invejoso, mas dava mão nos outros. Todos nós, quando viemos para Jesus, tínhamos coisas para serem transformadas por Deus. Eu não era nada disso, mas tinha um buraco no coração desse tamanho assim, que só cabe de Cristo aí dentro. Amém? Então coloque isso na sua cabeça. Você, antes de vir para Jesus, você era uma pessoa igual a essa aí, e eu também. Mas Jesus nos mudou, nos lavou, nos transformou. E tem gente que está no processo ainda de transformação. Ninguém fica pronto de um dia. Eu tenho 30 anos que eu sirvo a Deus e tem coisa na minha vida que está sendo ainda mudado, transformado. Graças a Deus não bebo, não fumo, não devo para ninguém, não dou a ninguém, eu não acesso pornografia, mas só que na questão do gênio, eu ainda preciso de tratamento. Se me apertar muito, o velho fica maluco, né? Então Deus está trabalhando a cada dia, a cada hora na minha vida. Eu passo um ano sem ficar nervoso. Quando eu digo que eu fico nervoso,
até o cachorro corre, né? Mas eu digo, Deus, eu não quero ser isso. Até a tua vida eu vou estar pronto em nome de Jesus, meu Pai. E eu digo para a mulher, a culpa é sua, porque se não fosse eu não ficava nervoso não. Você viu alguém ficar nervoso sozinha, mano? Já? Sim ou não? Hã? Tem que ter alguém perto, amém? É mulher, é filha, é sogra, né? Tem que ter alguém perto. Tudo bem? Não, você conhece alguém que estava lá numa ilha, lá no Atlântico, perdido lá, sozinho, e ficou nervoso lá? Se ficou, ninguém viu também, né? Só não pode ter internet lá. Versículo 4 ao 6 fala aqui da manifestação de Deus em Cristo que nos salva, lava e derrama do seu Espírito sobre nós. Versículo 4 ao 6 diz isso. 4, aí depois você passa para o 5 e passa para o 6. Então 5 agora, para ele ver, espera um pouquinho para o povo ler, e aí vai para o 6. Certo? Amém? Jesus foi a manifestação de Deus para todos os homens. Amém? João 3,16, que todo mundo sabe qual, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Tudo bem? Não foi por obra de justiça nossa, não foi porque você é bonzinho, boazinha, porque você deu uma cesta básica, porque você ajudou aquele parente que estava numa puro desgramado, você foi lá e ajudou ele. Não foi por obra nossa de justiça, mas foi por que obra? Pelo sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz lá em Efésios 2, 8, 9 que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém bata o pé e fala assim, eu estou sendo salvo porque eu sou muito bom para o meu marido, para minha esposa, porque eu sou excelente, porque eu nunca trazei uma conta, porque tem gente que pensa isso, já que ele é tão bom e perfeito, ele não precisa de Cristo, é um miserável pecador que precisa da graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador, mano. Nenhuma obra tua pode fazer com que você entre no céu, mas Jesus na cruz sim, pela graça sim, amém? Fomos salvos por crer nele e passamos pelo batismo nas águas e fomos regenerados, amém? E Romanos 6, versículo 1, você que não foi batizado ainda, por que você não foi? Pastor, porque eu fui batizado quando criança. Esse batismo para Deus não é considerado, amado. Porque lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e também versículo 15 e também no outro, no 16, e tipo, todo mundo pegar o evangelho, agora o outro, 16. Quem crê e for batizado será? Tem que crer para ser batizado. Bebê não crê. Vestido com 7 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele não sabe nada. Você vai para o inferno, pecador, e eu não vou não, tio, o senhor pode ir, mas eu não vou não. Eu quero é Jesus, eu não quero o diabo não, né? Ele não sabe de nada. Então precisa crer, você precisa, eu sou um miserável pecador que eu preciso da graça de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Aí você entendeu que você é pecador, que você vai para o inferno, aí você clama Jesus, você está pronto, amém? Daqui em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Essa é a função do batismo, fazer você viver em novidade de vida, como se você morresse ali, começasse uma vida nova depois de você sair das águas, amém? Por isso que eu falo que agora eu não batizo mais de qualquer jeito, não. Assim, não estou batizado, mas hoje eu tenho que sentar, conversar, tenho que fazer reunião aqui, trazer a pessoa, porque tem gente que pensa que é só vai tomar um banho. Não, aquilo é muito sério, mano. Você está morrendo para o mundo, para o pecado, e você está decidindo ser de Deus, viver para Deus, certo? Amém? Então, o que te impede de ser batizado? Pastor, porque eu não sou casado, amasiado. Se você morrer assim, você vai para o inferno. Por quê? Porque você não está obedecendo à lei da sua nação. E na lei do teu país diz que um homem e uma mulher só são casados quando vão lá no cartório e dão um nome lá e assinam um compromisso. Sim ou não? Sim. Aí está morando junto. 1, 2, 3, se morrer foi para o inferno, os dois de mãozinha dada lá encontrar o capeta.
Então, o que você faz? Você se casa. Gente, eu não viveria com mulher que Deus me livre. Eu creio que um homem se está com a mulher 1, 2, 3 é porque ele ama aquela mulher. A mulher pode até se sujeitar por algumas coisas, mas o homem não. Se o homem olhar de manhã para a cara da esposa, dá uma repunada dele, ele não fica não, né? Então, se o seu marido está aí 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20, é porque ele olha com essa carinha cheia de rebelde e acha linda de manhã quando você acorda. Amém? Diga assim para a sua esposa: você é linda de manhã, querida. Você é linda de manhã, querida. Fala, gente, mulher, pelo amor de Deus. Fala, Sérgio. Esse aqui, o loja está certo demais, mas esse aqui, né? Vamos lá, Sérgio, solta aí. Fala assim: você é linda de manhã mesmo. Fala para ela. Amém? Sansão, você falou? E ela falou o que para você? Nosso espírito foi recriado por Deus, irmão. As pessoas não entendem isso. Como que é aceitar Jesus? O dia que você creu em Jesus, que você confessou Ele como Senhor, o Espírito de Deus veio ao teu espírito humano e recriou esse espírito que antes estava preso ao pecado. E você se tornou filho e filha de Deus. Amém? Você entende isso? Glória a Deus. Por que a nossa mente muda depois de se entregou sua vida para Cristo? E muda. Por quê? Porque mudou de dentro para fora. Amém. Tem gente que quer mudar de fora para dentro. Acha que se botar um terno, um gravata, um vestidão, deixar o cabelo crescer, não tem nada contra o cabelo, cara. Eu acho bem bonito. Para quem tem cabelo, né, que dá para crescer, né? Que se eu fosse mulher, eu não podia ser mesmo. Em alguns lugares não. Porque ia ficar aquela puxão desse tamanho assim, não ia crescer para baixo, até desse tamanho, né? É só o meu que é assim, né? Então, o batismo é para você ser regenerado. Atos 22, versículo 16, Paulo contando: gente, quando Jesus me pegou, cheguei em Damasco, um Ananias foi lá olhar por mim e mandou eu ser batizado para lavar os meus pecados. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, o nome de Jesus. Amém? Nosso espírito foi recriado por Deus e o Espírito Santo foi derramado sobre nós por meio de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 17, fala que o Espírito Santo foi derramado sobre os filhos de Deus, amado. 2,17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas são bênçãos, sabia? Profetizarão. Vossos jovens são bênçãos, vão ter visões. E sonharão os vossos velhos, o pai e a mãe, o sogro e a sogra também. 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. 19. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21, por favor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, pode ser a prostituta lá na zona, ganhando 100 reais para fazer o programa, pode ser o boqueiro agora, vendendo droga para o filho dos outros lá. Se crer em Jesus e clamar a Jesus, vai ser salvo, porque assim diz o Senhor, amado. A salvação é para todos que invocar o nome do Senhor. Você crê nisso? Então, tenha paciência, pelo amor de Deus. Você olha a pessoa e diz: nunca vai ser Jesus, é mentira. Deus tem um momento a fazer a obra dele, amado. Há um tempo, lá em Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todo o propósito do mar dos céus. Esse fariseu cabeçudo vai se converter a Jesus. Esse filho seu teimoso vai se render aos pés de Jesus. Amém? Versículo 7. Nós nos tornamos herdeiros de Deus porque fomos justificados por graça, segundo a esperança da vida eterna. Romanos 8, versículo 17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só que coisa linda. Olha, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você entende que você é herdeiro de Deus? Herdeiro de Deus? Então pare de ficar dependendo de pessoas, amado. Pare de botar os seus olhos em homens, pelo amor de Deus. Bota os seus olhos no Senhor, seu Deus. Amém? E a gente fica lá, o prefeito, o vereador, deputado. Gente, não vou nem falar o que eu penso dessas pessoas. Você sabe bem. Coloca a sua expectativa em Deus.
Deus vai preservar a minha família, o meu casamento. Eu gerei filhos para serem bênçãos do Senhor. Por mais que pareça que não é, mas serão, no nome de Jesus. Diz para a tua vida financeira: o Senhor está restaurando a minha vida financeira. O meu corpo tem saúde porque o Senhor me sara. Amém? Lá em Êxodo 23, 25 diz assim: que Deus abençoa com a água e o teu pão e tira do meio seu as doenças, amado. Eu creio. Do povo de Deus, você é povo de Deus, está falando para você e para mim também. Amém? Mas antes de sair a doença, Deus tem que abençoar a água e o pão. E aí sim as doenças vão sair de dentro da sua casa. Porque muitas doenças entram pela nossa boca. É aquilo que entra pela nossa boca tem que trazer saúde para o nosso corpo, amado. Tem gente que não pode comer pão, está sem panturma de pão. Tem gente que não pode comer um trem, se enche daquele trem. Está com diabetes, está comendo doce o tempo inteiro, caixinha de bombom, 3 por dia. Deus não está abençoando água e pão. E ele continuar, né? Se o trem me faz mal, eu não quero para mim não. Amém? O cara fica velho, querendo trabalhar com os outros. Fica com velho com saúde, pelo menos, amém? João capítulo 17, versículo 3 diz assim: e a vida eterna é essa, que conheça a ti só, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não tem vida eterna fora de Jesus, amado. Padre não salva ninguém, pastor não pode salvar ninguém, nem salva nem a si mesmo, não salva. Maria não salva ninguém, a Senhora não salva ninguém, a Senhora Aparecida não salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. E isso não é faltar com respeito com quem crê de forma diferente, é crer na palavra de Deus, amém? Nós amamos muito Maria, é a mãe de Jesus, do nosso Senhor, mas ela não pode salvar ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Versículo 8: o obreiro líder deve ter uma narrativa constante e afirmações feitas com base na palavra para que o cristão, para que o povo de Deus seja. 2 pontos. O líder, o pastor, ou quem estiver à frente, tem que ter sempre estar falando as mesmas coisas, porque o povo não escuta, amado. Entra aqui e sai aqui. Por isso que o pastor é tão repetitivo, porque eu falo de coisas aqui que as pessoas entram aqui e saem aqui. Eu digo, quem acessa a pornografia vai para o inferno. E é perigoso perder também até a família. Tem pessoas que vêm à igreja e alguns ainda estão presos no vício da pornografia. A pessoa dessa ela quer ir para o inferno, amado. Ela está dizendo: Deus, a pessoa se lasca para lá, eu quero ir para o inferno mesmo, né? Muitos casais, amados, que estão em falta, é porque um dos dois ou os dois estão presos na pornografia. Isso eu digo porque eu oro por muita gente, você nem conhece, pessoa que nem mora em São Miguel. Pastor, só me ajuda aí. Então, se o seu cônjuge não está te dando uma atenção necessária, provavelmente ele está preso na pornografia, ou ela. Tem mulher presa nesse trem também. Eu estou falando aqui de quanto tempo, quanta frequência que você entre o casal. Agora tem casais que estão há 30 dias, 60, 90, 6 meses. Eu orei para uma pessoa que estava há 1 ano, seu esposo tocar nela. Eu disse: ele está preso na pornografia. O prazer que ele não está te dando, ele vai lá para a casinha, para não falar o nome do lugar. Isso é coisa séria, mas pessoas estão morrendo indo para o inferno por causa disso. Crianças endemoniadas com 3 anos, com 5, porque estão acessando por pornografia. E os pais, os estupros dos pais, ela não percebe nada. Se a tua criança mudou de comportamento, você pode saber que tem um trem errado, amado. Olha Deus para você ver. Deus me revela o que está acontecendo, Deus vai mostrar para você. Amém? Então o líder tem que bater na tecla sempre, porque as pessoas têm uma tendência para não colocar em prática aquilo que escuta. Se algumas pessoas aqui da igreja praticassem aquilo que é pregado aqui, a vida estava lá na frente. Mas você sabe o que faz? Não pratica, ainda vai para o YouTube pegar pregação de profeta lá. Não pratica nem o que escuta aqui, quanto mais oração no treino do profeta lá, não sei de onde. Então, diz, com base na palavra, ter uma narrativa constante, fazer a afirmação de que o povo de Deus ser solícito. O que é isso? Que demonstra cuidado, diligência, zelo ao fazer algo. Olha só, Paulo está falando assim: Tito, fala para os irmãos da igreja para serem solícitos. Afirma isso para eles, para demonstrar cuidado, diligência, zelo ao fazer algo. Gente, isso é tão complicado na família da fé e na família de sangue, que as pessoas não têm disposição para fazer quase nada. Faz às vezes um pouquinho com muita má vontade. Eu não sei como que é na tua casa, mas o contexto de igreja é muito complexo.
Você faz uma escala, coloca lá o irmão lá na escala. No meu tempo a gente ficava uma alegria doida. Ai meu Deus, glória a Deus, eu vou poder fazer alguma coisa na igreja. Hoje as pessoas viram as costas. Quando pelo menos tem dignidade, fala assim: ah, pastor, não vou poder ir não, tá bom? Beleza, avisou. Tem gente que nem avisa. É a luta para achar alguém para poder ajudar a irmã a limpar a igreja, para trazer um elogio para as crianças. Tem irmã na igreja, está 10 anos na igreja, ou não sei se tem tudo isso na igreja, nunca trouxe um lanche, está os filhos netos dela lá. Então assim, eu não sei, irmã, que tempo que nós estamos. Tem pessoas que nem é da igreja, mas que manda lá, é o lanche. Tem a Célia, que vem muito pouco na igreja, mas quando tem escada do lanchinho, passa lá que eu vou deixar pronto lá, passa lá para o trem lá, sabe? Não é nem da igreja. Então assim, pessoa que é solista, ela demonstra cuidado, diligência, zelo ao fazer algo. Isso aqui na igreja, mas lá nas casas dos crentes, não tem isso. Se a mulher tiver com dor de cabeça, o cara nem levanta para pegar uma de pirona para a mulher. Se o filho ou a filha falar que está com medo de dormir quase, ele dá um couro à criança, ele vem trazer a criança para perto de si, aí a criança fica muito perturbado, endemoniado, porque alguém foi solícito dentro de casa. Ah, pastor, mas eu fui criado assim, eu também, amado. Mas meu filho não precisa pagar por coisas que alguém fez lá comigo. Isso é uma covardia de todo tamanho. Cara, eu levei pau, tá bom? Vou bater em você também. A pessoa solícita, ele está atento. Eu assim, se a pessoa está passando mal, eu já vou lá e olho. Se Deus está repreendido em nome de Jesus, não recebeu a cura, eu vou caçar uma de pirona. Se não receber, eu vou para o hospital. Gente, eu não suporto alguém sofrendo. Eu fico louquinho. Deus me livre. Sabe, não tem ruim. A pessoa está ali e tem gente que tem todo o cuidado. Vou fazer um chazinho de C, né, de camomila. Não consigo fazer isso não. Dá vontade de puxar pela cadela e levar para o hospital já, né? Mais então nem mais. Aí Silane vai lá pegar um cheiro, não sei do que, né? É assim, Silane? É, de jeitinho. Tem uns homens que são manhosos, sabe? Não está sentindo tanta dor, não. A mulher pensa que está morrendo. Ai meu Deus, seu marido está morrendo. Quem vai pagar as contas agora, né? E fica apavorada lá. Mulher doente, ela cuida de filho, ela trabalha. O homem quando está com gripe diz que também está lá na cama, né? Ai, eu vou morrer. Traz o meu testamento aqui que eu quero assinar antes de morrer. Não é todo mundo que assina, tá, gente? Mas alguns são assim, tá? Eu digo para o meu filho: seja forte. O mundo não respeita os fracos, o mundo patrola os fracos. Então seja forte. Não chora por pouca coisa, engole às vezes, né? Mas seja forte. O mundo não respeita pessoas fracas, amado. E cabe a nós fazer o máximo para que nossos filhos sejam fortes. Amém. A minha filha, a Jéssica, quando ela veio morar comigo, ela morou até 3 anos e meio, depois eu separei da mãe dela, e ela voltou e já estava ficando mocinha já. 11 anos, né? Mas magrinha, sabe? Eu sei o que eu puxo pela magreza toda, sabe? Magrinha, pequenininha, e insegura, medrosa. Falei, meu Deus do céu, tem que ajudar essa criança. Levei para o karatê, né? Comecei a fazer o karatê porque ela não queria só, aí eu fui junto. E ruim de bola, as meninas deixaram ela jogar bola. Vai daí eu ensinar ela a jogar bola. Eu sem saber jogar bola, colocava umas cadeiras na área assim, sair mandando correndo, né? Ensinava, chuta com o peito de pé, menina, assim, né? Eu chutava e bolei para lá, né? Treinando, tem que dar uma melhoradazinha. Comecei a fazer os gols, né? E assim, e a minha filha cresceu uma pessoa firme. Ela já estava noiva, casada, não sei, né? E ela falou para o marido dela: você sabia que eu já fiz karatê? Como é que ela pegou o pé dele? Pá! Sai para lá com o negócio, né? Então assim, a gente tem que ensinar os nossos filhos, né? Pastor, minha filha tem medo de ficar no quarto. Meu filho, vai lá e fica com ele. Às vezes é um demônio que está ali. Fala: meu filho, eu estou aqui com você. Esse capeta aqui que senta aqui. Você pode dormir. Deixa com o pai e com a mãe aqui que eu resolvo esse negócio. Me diga, você está lá. Amém? Amém? Então o povo de Deus, ele é solícito, amado. Ele está na prática das boas obras. Repito, isso não é só na igreja, não. Isso é na nossa casa. Quem tem coração aberto na igreja costuma ter em casa também, amado. Tem umas pessoas ruins, sabia? Não está nem para ninguém, não. Chega lá o marido, a esposa, tarde da noite, se jantar, a pessoa não está nem aí, que se lasca para lá. Gente, falando para você, tem gente que ele não casou, não. Ele desgraçou a vida dele ou dela, né? Que isso acontece com homem e com mulher. Eu fico vendo uns caras assim, meu Deus do céu, ainda bem que não aconteceu comigo, Senhor, porque senão estaria comigo desgraçado, porque crente não pode largar, não pode separar, né?
1 Timóteo 5,8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Uma pessoa que não cuida da casa dele, ele é pior do que o endemoniado. Ele negou a fé que ele disse que tem. Que o nosso cuidado tem que estar principalmente com os nossos. Quando a tua mulher está reclamando que está com cólica, você vai lá cuidar dela? Pergunta para ela se quer alguma coisa. Quando o seu marido não está bem, você entende que ele, mesmo sendo um homem forte, que ele também é gente, que ele fica doente também, que ele pode sentir dor também. Porque tem mulher que acha que o cara é o Hulk o tempo inteiro. Não tem isso, amado. Amém? Você cuida bem da sua família? Que no meu tempo, eu pensava que cuidar bem quando eu era criança era trazer arroz. Não, isso aí é o mínimo. A pessoa que está com você tem que se sentir cuidada e cuidada, certo? Amém? Esses dias eu fui sair de casa e aí eu joguei água no carro lá, que estava cheio de poeira, né? Vidro, né? Quando eu saí assim, aí eu lembrei que o dia pastor foi sair e escorregou na área e capotou lá umas 3 vezes. Essa mulher levantou brava, gente do céu. Eu falei, pai, essa mulher vai chegar, ela vai dar uma derrapada nessa água aqui, vai, né? Aí eu mandei mensagem para ela: a área está molhada, viu? Ela, beleza então. Aí eu fiquei mais tranquilo, certo? Amém? Sim, eu sou o pior de nós aqui, é eu, pelo meu tempo de Cristo, mas eu tenho me esforçado, certo? Amém? Amém. Continua se esforçando, cuida bem da sua esposa, do seu esposo. Mas mulher grossa, estúpida. Eu fico pensando, mas se esse trem fosse eu já tinha cortado o pescoço e botou serra. É sério. Mas tem uns homens que não é diferente, amado. Trata a mulher igual um ser de quinta categoria. Mas toda mulher anseia ser tratada bem. Toda mulher, nunca vi mulher doidinha, eu gosto de me xinga de vagabunda. Eu gosto, eu amo, nunca vi. Até na zona, quando eu ia na zona há 50 anos atrás, não, entrei com 4 anos, não podia na zona não. Há uns 30 e tantos anos atrás, as mulheres gostavam de ser tratadas com respeito. Até a mulher da zona. E tem um que não trata com respeito, a própria esposa dele. Uma mulher não foi feita para o cara gritar com ela, não. Você tem que gritar com a sua mãe. Vem, desgramada, fedorenta! Fala isso, ele não dá um murrão, né? Amém? Então vamos ter boas obras dentro da nossa casa. Versículo 9 e 11 aqui para encerrar. Evita pessoas insensatas e facciosas. Mas você precisa aprender a evitar pessoas que trazem problema para você. Na igreja, Paulo ensina você a aconselhar essa pessoa 2 vezes. Errou, você vai lá, falando, não é assim, meu querido, ou minha querida, deixa eu... Errou outra vez, você vai lá e orienta de novo. Errou de novo, você afasta daquela pessoa. Hoje as igrejas não fazem isso. Você sabe o quê? Os pastores morrem de medo de perder membro, de ser levado na justiça, mas a igreja tem autoridade, que se tiver um membro dentro dela, dando trabalho, criando dificuldade, reunir os irmãos, falar, gente, por 2 vezes eu corrigi esse irmão e essa irmã, ele voltou a fazer tudo de novo. Então a igreja está pedindo a ele que se afaste e saia. A igreja tem poder para fazer isso. É claro que isso aí é o último caso, amado, mas a igreja tem poder para fazer isso. Amém? Versículo 14. O cristão deve aprender sempre a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, senão corre o risco de ficar inútil, infrutífero. Todo cristão, amado, que não tem fruto é uma pessoa parada. Ele sabe que quer ficar aqui na cadeira, mas Deus não chamou para você ficar só na cadeira. Você não é aleijado para estar na cadeira de roda ou uma que tem pé. Deus chamou você para fazer coisas, amado. Gente, quando você está fazendo algo em prol da sua família, de sangue ou da fé, você se sente bem. Amém? Amém. Tudo bem? Então, Paulo diz que nós devemos distinguir-se nas nossas boas obras a favor dos necessitados. Qualquer um que esteja necessitado, você deve estender a mão. Até para quem não gosta de você, você tem que estender a mão. Segundo a palavra de Deus. E às vezes não é nem de pão, é de uma palavra. Fulano, Jesus que eu creio pode fazer isso e isso na tua vida. E você quer ter uma experiência com Ele, já pega na mão da pessoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo essa pessoa, declaro um milagre, e você vai ter uma surpresa muito grande, porque vai acontecer esse milagre. Só falta a gente deixar de ser covarde, e começar a orar pelas pessoas, dar um alimento bom para as pessoas. Amém? Você pode ter em pé, gente, beleza? Dá um tchauzinho. Hum? Dá um
Deus abençoe a tua vida que está na live. Seja que domingo, 19h30, o culto da família. Essa igreja te abençoa no nome de Jesus. Amém.